Bom dia, como vocês estão? Bom dia, moçada, brincadeira. Vamos lá? Começar mais uma aula que possivelmente muitos podem perceber coisas que acontecem diariamente com vocês mesmos. Porque tem dias que o mercado não testa a sua capacidade de análise, ele testa a sua paciência. E hoje foi exatamente um desses dias. Tudo estava alinhado: contexto, teoria, fluxo, narrativa, leitura de preço, e o mercado faz o quê? Exatamente aquilo que eu, minha pessoa, havia desenhado. Foi uma operação de livro, daquelas que qualquer trader que olha depois e fala, era óbvio, por que que eu não peguei, né? Mas havia um detalhe, o preço precisava retornar para uma região específica para validar a entrada. E ele não retornou, simplesmente foi embora. E é aí que começa a diferença entre quem opera o mercado e quem opera as próprias emoções. Porque o problema nunca foi a oportunidade perdida. O problema sempre foi o que acontece e aconteceu dentro da sua cabeça depois que ela passa. Como assim? Muitos operadores acreditam que perdem dinheiro porque não conseguem entrar em um movimento. Mas a verdade, ela é outra. A maioria não perde dinheiro na oportunidade que deixou de passar. Perde dinheiro tentando compensar a oportunidade que perdeu. E essa frase, ela deve te incomodar, porque se ela te incomoda, provavelmente você já viveu isso. Você faz uma leitura impecável, enxerga um movimento antes da maioria, define um ponto de entrada, tem um plano, tem uma estratégia, mas o mercado não te dá a bendita cuja execução. Ele vai embora sem você. E naquele momento nasce uma dor assim, ó, silenciosa, a dor de estar certo e não ganhar. E poucas coisas machucam mais um trader do que isso, porque o ego ele não aceita. O ego começa a sussurrar no seu ouvido: entra agora. Você sabe para onde o preço vai. Vai perder esse movimento? Olha quanto já andou. Se não entrar agora, vai se arrepender, hein? Isso passa na cabeça de todo mundo e até mesmo na minha. E sem perceber, você deixa de analisar o mercado e passa a negociar as suas emoções. A análise morre. A convicção assumiu o controle e a convicção, ela é perigosa, porque quando a convicção aparece, os critérios desaparecem. A entrada que não servia começa a servir. O risco que era alto começa a parecer aceitável. O gerenciamento deixa de ser importante. O plano vira apenas uma lembrança lá num passado não muito distante. Tudo porque você está buscando mais uma oportunidade. Você está tentando buscar um alívio. Por que esse alívio? O alívio de ter ficado de fora. E é justamente aí que milhares de traders entregam ao mercado aquilo que levaram dias, semanas ou até meses para construir. E ainda tem gente que fala que está dentro do gerenciamento. Todos os dias alguém faz a leitura certa, perde a entrada, fica assistindo o mercado andar, sente ansiedade, sente frustração, sente a necessidade de participar. E aí entra atrasado, toma stop, e aí dá aquela reentrada, isso não existe, né? Toma outro stop, aumenta a mão, força operações e termina o dia no prejuízo. Não porque analisou errado, mas porque não aceitou ficar de fora. Perceba a gravidade disso. O mercado não tirou dinheiro de ninguém. Literalmente, ele não tirou dinheiro de ninguém. A incapacidade de aceitar uma oportunidade que te tirou. É por isso que eu sempre digo, no pega para capar, o buraco é mais embaixo. Acertar a direção não faz ninguém um trader. Se fosse assim, bastaria prever para onde o mercado vai, mas não é assim que a banda toca. É o que separa profissionais de amadores, não é a capacidade de encontrar operações, é a capacidade de recusar operações. E a maturidade de entender que nem todo movimento foi feito para você, ou até mesmo para mim. É a disciplina de aceitar que algumas vezes o mercado vai embora sem te levar junto. E está tudo bem. Porque perder uma oportunidade não é um erro,
Erro é abandonar o seu processo porque o mercado não fez aquilo que você queria. Erro é trocar disciplina por ansiedade. Erro é trocar análise por necessidade. O erro é acreditar que você precisa estar posicionado para provar alguma coisa. Para quem? Eis a pergunta. A verdade que poucos aceitam é que o mercado amanhã ele vai estar aberto, depois de amanhã ele vai estar aberto novamente, mas talvez o seu capital não esteja inteiro amanhã se você insistir em perseguir movimentos. Talvez a sua confiança não esteja inteira amanhã. Talvez a sua disciplina não esteja inteira amanhã. Por isso, depois que uma oportunidade passou, muitas vezes a melhor operação do dia é fechar a plataforma, levantar da cadeira, ir para a academia, tomar um café, passar o seu tempo com a sua família, ainda mais se você tiver uma namorada ou não, não sei, né, o que que você tem aí. E é isso, moçada. Sair da frente da tela, porque a próxima visualização pode não ser análise, pode ser apenas uma tentativa desesperada de compensar aquilo que você acredita ter perdido. E quando a necessidade de participar se torna maior do que a qualidade da oportunidade, o resultado quase sempre é o mesmo. É aí que eu sempre falo, a nossa luta não é contra a instituição financeira, não é contra, sei lá, quem você queira falar que sua luta é contra, mas a sua luta é contra você mesmo. E é aí que o mercado vence mais uma vez. A paciência, ela também é uma posição. A disciplina, ela também é uma posição. Capital preservado também é resultado, só que muitos não entendem isso. E talvez a lição mais difícil que um trader aprenderá na vida seja esta: nem toda vitória aparece no extrato. Não aparece. Às vezes, a maior vitória do dia é olhar uma operação perfeita acontecer sem você, sentir a vontade de clicar, não clicar e voltar amanhã exatamente com o mesmo capital de hoje. A mesma disciplina e a mesma clareza mental, sem se auto-sabotar. Porque no final das contas, o trader que vence não é o que participa de todos os movimentos, é aquele que consegue sobreviver aos seus próprios impulsos. Impulsos, a impulsividade de clicar, ela querendo ou não, ela toma conta nos piores momentos. E vocês estão ficando carecas de perceber isso. Porque tem gente que rói unha quando bate uma ordem, tem gente que fica inquieto, tem gente que fica com aquela perninha ali, ó, tremendo incansavelmente pelo simples fato de ter executado. Se você faz isso, sinto muito lhe dizer, mas você tem um longo caminho a percorrer, porque o mercado em si, ele te mostra o seu pior lado e o seu melhor lado. Essa é a filosofia do mercado. E vamos começar o nosso backtest replay do dia de hoje que eu queria executar, consegui executar uma agendada, que foi essa daqui, vou mostrá-la para vocês. Só que hoje, bem no início do dia, estava me dando outra oportunidade. E foi nessa oportunidade que o mercado foi lá e cuspiu na minha cara e falou: "Não vai não! Não vai não, que não vai dar certo!" E ele não foi. Ele não foi, e depois ele fez um movimento que ele tinha que fazer. E tá tudo bem. Vamos começar aqui para vocês conseguirem. Como sempre, a gente vai deixar a C1 iniciar para a gente poder ter as nossas melhores clarezas, porque querendo ou não, o melhor setup ele está dentro da C1, C2 e C3. Independente de qual dessas três você escolha executar, você tem uma região ou compradora ou vendedora. Olha o preço acumulando, preço manipulando. Olha só, manipulando uma nova vez e aí abre-se a vela de C1. Depois que a C1 abre, o correto dela aqui, após essa acumulação, essa manipulação, e olha aqui, ó, reacumulou e manipulou-se novamente. O certo aqui é ele buscar essa alta. Bem aqui embaixo, eu deixei uma operação agendada e o preço não teve força para chegar. Deixei ela dessa forma aqui, ó.
Coloquei o meu stop um pouco aqui atrás dessa região e aceitei 5 para um. Olha onde seria a minha saída, nesses dois fair value gaps em cima dessa liquidez criada. Você concordando ou não, isso daqui é uma operação de livro. Só que ela foi agendada, eu estava a mimir nessa hora, que eu acho que eu vou ter que mudar minhas horas de operar por conta disso. Muitas operações estão acontecendo ali na parte da madrugada e eu vou ter que me adaptar a essas operações. Possivelmente num futuro não muito distante, mas nesse momento não. A noite é muito preciosa para isso. E vamos lá? Então eu tinha essa região compradora que o preço não buscou e simplesmente foi embora, ó. Foi embora brincar na minha cara. Só que eu tenho essa outra região aqui em cima, que eu também deixei uma ordem pendente de venda. Por que que eu deixei uma ordem pendente de venda? Se a gente puxar aqui para trás, isso aqui é um fundo. A gente tem um fundo bem aqui com esses imbalances, com esses fair value gaps, seja do que você quiser chamar, porque nome a gente tem muito. Só que no pega para capar, o buraco, ele é bem mais embaixo. Eu tinha mais ou menos isso daqui, ó. Uma ordem pendente ganhando 3 para um. Samuel, por que que você não aceitou 5? Porque se o preço bate aqui realmente me dá a entrada de compra, a minha saída era aqui e o preço tem força para chegar até aqui, possivelmente essa operação aqui teria sido um loss. Acontece. Eu tomo esse tipo de loss aqui e muitas das vezes ele é um loss bem bobinho assim, ó, bobinho, de uma forma que você não tem ideia, que é um loss que ele paga uma vez ou outra. Foi mais ou menos isso. E olha só como o preço se comporta. Olha só, o preço bate na região de 50% do consequente encroachment desses imbalances, desses fair value gaps, desse displacement, seja do que você quiser chamar. E olha só o que que acontece. Ele bate e vai embora. Ele indo embora, olha o que que ele faz. Olha só, bem aqui, ó. A minha saída foi mais ou menos aqui assim, ó. Neste candle, com a minha entrada mais ou menos, foi isso aqui, ó, praticamente. Ganhando 3 e quase que não deu 3. Foi isso que essa execução agendada me deixou fazer. E aí, o que que eu comecei a pensar? Porque a partir da C2 eu já estava acordado. O que que eu pensei? Opa, candle de 1 AM aqui, ó, ele criou um ranger pra gente. Olha só, ele criou um ranger pra gente. O preço está querendo varrer uma liquidez anterior. Olha só, para a gente poder ter a nossa melhor execução de entrada para uma possível venda. Concorda ou discorda? Eis a questão. O que você vai querer executar? Bem aqui, eu tinha essa região marcada. Eu até brinquei no grupo que eu estaria mais satisfeito de ter entrado aqui, colocado o stop aqui, com um take ganhando 3 ou ganhando 5. Olha onde seria a saída dela. Após essa captura aqui embaixo, aonde seria a saída? No 50% do consequent encroachment, né? Só que eu pensei, opa, peraí, vamos esperar igual ontem? Vamos esperar o preço capturar o topo ou manipular o topo que ele mesmo está fazendo? Mas eu queria muito ter aceitado esse risco aqui. Muito assim, ó, não pega para capar, meu dedo chegou coçou para poder clicar. E mesmo assim, eu me mantive pleno e não fiz o clique. E aí eu lembro daquela estratégia que eu já ensinei para vocês dos 50%, porque esse CISD aqui, ó, de 5:05 da manhã no horário de Nova York, ele se torna um order block, podendo até mesmo ser executado dessa forma aqui, ó, diminuindo, olha só, o tamanho da sua posição. Lembra que eu sempre vou falar uma coisa para vocês, que dependendo do refino que vocês fazem em determinada região, automaticamente a sua entrada ela fica menor, dependendo da sua interpretação. Porque aqui a gente tem duas, três interpretações. Você pode executar no pullback, quando o preço bater no, na mínima do CIST, que esse aqui é um CIST baixista para venda. Você pode colocar o stop aqui atrás e colocar a ordem ganhando 3, ganhando 2 ou ganhando
5. Eu já ensinei essas três estratégias para vocês. Da mesma forma que vocês podem colocar no consequent encroachment desse mesmo SYSD, o malucão da sala que está operando, ele está fazendo isso daqui. Ele está ganhando 9 em algumas operações. Vai dar certo sempre? Só o tempo dirá. E ele vai ver com seus próprios olhos. Eu, quando pego no 50%, ou eu aceito 3, olha onde seria a saída, bem aqui, ou eu aceito 5. E algumas operações não estão dando para aceitar 5, porque o preço está voltando e tirando do BE, né? No break even, que a galera gosta de chamar, tirando no 0 a 0. E é isso. O que que a gente precisa esperar então para melhor confirmação de entrada? Um rompimento, no caso, na relação de ser um falso rompimento. Tem gente que chama de TS, tem gente que chama de TBS, tem gente que chama a nomenclatura Turtle Soup, Turtle Ball de Soup e por aí vai. Nomenclatura é só uma afirmação daquilo que você está querendo executar. Vocês podem ver que eu não trago nada anotado pelo simples fato de não há necessidade de anotar aquilo ali para você poder estar executando, porque, querendo ou não, as anotações, com o passar do tempo, vocês mesmos vão ver que elas vão ser alteradas. Vai aparecer uma nova teoria, que é a mesma teoria que você já sabe operar com nomes diferentes, com movimentos nomeados. E tá tudo bem. Faça da forma que você acha correto, porque não existe verdade absoluta e nunca vai existir. Existe aquilo que você consegue ver e executar, e existe aquilo que você não consegue ver e não executar. E tá tudo bem. Continue, não pare. Treine bastante até a exaustão, que um dia você será contemplado. Da mesma forma, um bingo. Se todo mundo joga o bingo, todo mundo não joga para ganhar? E mesmo assim, vende-se milhares de cartelas de bingo e apenas dois ou três participantes ganham. Sorte? Pode ser. Azar? Pode ser também. Só que a gente trabalha com probabilidades. E quando a probabilidade ela é a seu favor, existe uma chance. E sempre vai existir. Só que a maioria das vezes as pessoas desistem no meio desse caminho por não acreditar nessa possibilidade de probabilidade. E aí é onde entra aquilo que eu falei no início da aula. A convicção, muitas das vezes, ela é um motor de gatilho que faz você errar, pelo simples fato de ter deixado a melhor operação do dia passar. E olha só, o preço então precisa capturar alguma coisa aqui em cima. Olha aqui a captura dele. Fala pra mim se isso aqui não é um trade de livro. O que que eu pensei? Vou executar uma ordem vendedora na mesma analogia dessa daqui após a captura e manipulação. Eis a questão. Eu esperei naquele gatilho que eu já ensinei pra vocês, que é este gatilho aqui, ó, com stop aqui atrás, com o alvo ganhando 2. Olha o tamanho dessa operação, bicho. Olha o tamaninho que ela ia ficar. Ganhando 2, ganhando 3 ou ganhando 5. Eu queria muito que esse preço aqui tivesse trabalhado aqui em cima. Porque se eu tivesse pego aqui embaixo após o rompimento, porque a operação do CRT original, ela é isso daqui, ó. Ela é isso daqui. Após o rompimento de um CISD, que é esse CISD de 6,55, olha o rompimento dele bem aqui, ó, na vela de 7,5 da mínima. Tem gente que gosta de marcar o pavio, tem gente que gosta de marcar o corpo da vela, só que eu sempre vou marcar pavio de vela. Raras as vezes que vocês vão me ver, eu acho que não tem nem algum vídeo do canal eu marcando o corpo da vela como ciste. Porque lá no meu passado, eu aprendi uma coisa muito importante sobre o pavio. O corpo, digamos assim, ele faz o dano. O pavio te conta uma narrativa. Se o corpo está rompendo um pavio, é rompimento verdadeiro. Se o pavio está fazendo falso rompimento em cima de outro pavio, é falso rompimento. Isso veio lá da análise técnica, lá do price action. Então é uma junção das duas.
Ação do preço. Pavio, para mim, ele tem sim o significado. Para muitos, não tem. É errado? Não, não é errado. É aquilo que o operador que está entre o PC e a cadeira consegue enxergar. Eu não me sinto confortável em estar marcando o corpo, ainda mais em uma vela de CISD. Ai, Samuel, mas na teoria que ensinar pra gente, o CISD, o correto é marcar o corpo da vela. Tá bom, meu querido, marque o corpo da vela. Agora, se você entendeu o contexto por trás de um pavio, entendeu a narrativa, entendeu que ele pode fazer um dano, entendeu que ele pode te contar uma história, marque o pavio. Marque aquilo que você se sinta mais confortável. Marque aquilo que você quer executar e não uma teoria que possivelmente muitas das vezes ela vai te deixar na mão, porque a teoria ela sempre vai funcionar e não pega para capar. Você e os seus pensamentos, você que está entre o PC e a cadeira, quando você vai ver a teoria acontecer da forma que ela é ensinada? Ai, mas acontece sempre. Sim, acontece sempre. Você vai conseguir executar sempre? Essa é a questão. No CRT em si, é ensinado pra gente que essa operação aqui, o risco dela é até 2. Só que vocês mesmos sabem que eu prefiro estar esperando o pullback, que seria mais ou menos em uma dessas duas regiões. Só que olha o tamanho desse stop. É duas vezes esse tamanho aqui da operação passada. Pensei comigo, faz sentido eu clicar num trem desse tamanho aqui, sendo que é raro dar uma ordem desse tamanho? Então eu pensei, vou esperar na melhor região. Vou esperar na manipulação e na captura aqui em cima. Porque se a gente for diminuir nos times, aqui dentro vai ter uma região importante de dois fair value gaps um do lado do outro, que é a melhor operação do CRT, que é o IFVG que a galera gosta de chamar, né? Eis a questão, o preço, olha só, vai-se embora e não me dá a oportunidade, momento nenhum, para me poder executar a minha ordem. Tem pouco tempo isso, ó. Olha aqui, acabou o preço. Acabou-se. O preço fez aqui o que aqui? Vamos ver se vocês conseguem matar essa charada aqui, ó. Do porquê que eu queria até mais em cima aqui. Se aqui a gente tem uma máxima e aqui a gente tem uma mínima, a gente está trabalhando dentro disso daqui, correto? Correto. O preço faz esse movimento, ó. Isso daqui não é um mercado consolidado. Isso daqui não é uma accumulation, manipulation e distribution. Nem sei assim. Não é assim que os influenciadores falam? Accumulation, manipulation, accumulation, manipulation e distribution. Lembra daquela estratégia que eu ensinei para vocês no vídeo passado? Máxima, mínima. Marque essa região. Após o CISD, qual que é a probabilidade do preço buscar pelo menos uma vez o seu tamanho? Aonde seria a melhor saída? Olha aqui. Fala para mim. Isso daqui faz sentido na cabeça de vocês? Isso daqui faz sentido? Tem gente hoje que no início de sua carreira como trader começou operando 3-1 no CRT, começou operando 5-1 no CRT e hoje estão operando 1-1. Pelo simples fato desse movimento aqui, ó. Ele é um movimento quase que seguro. Poucas as vezes que eles vão tomar loss. Só que 1-1, eu acho muito desaforo com todo o conhecimento que eu já adquiri até esse momento. Porque você tem que acertar mais que 50% das vezes. Você tem que diminuir muito, muito a sua necessidade de clicar e aceitar as melhores regiões. Muito, e não é pouco. E aí você pega um cara que não tem estrutura nenhuma, que ele não acerta mais do que ele erra, mas ele usa um gerenciamento de 3 de ganho para 1 de risco. Ou ele usa um gerenciamento de 5 de ganho para 1 de risco. Quantas operações ele pode errar dentro de 5-1?
e quantas operações ele pode errar de 3 para um. Ambas as duas. Se em 5 para um você erra 8 operações e acerta apenas duas, você praticamente sai lucrativo. Um pouquinho, 1%, 2%, 3% a mais. Vai depender muito do seu cálculo de gerenciamento. Você vai estar ganhando mais que um fundo imobiliário mensal. Você vai estar ganhando mais que uma ação mensal. Se o cara acerta a mão de 3 para um, de 6 vezes a 7 vezes, ele pode errar quantas operações para ele sair um pouquinho positivo? Lembra aquilo que eu falo? A gente opera não para ganhar dinheiro. A gente opera para rentabilizar o capital que a gente já tem. É igual uma mesa proprietária. Por que que na mesa proprietária você pega ali uma conta de 300? Vamos fazer um cálculo redondo. Você pega uma conta de 100 mil. Desses 100 mil, você tem, vamos supor que 5 mil apenas de stop. Por que que esses 5 mil você gerencia em 10 oportunidades, em 10 operações, no lugar de estar gerenciando 100 mil? E por que que quando você tem um capital real, vamos colocar aqui que você tem US$ 1.000 para estar operando mensalmente, e você, desses 1.000, você pode perder apenas 300. Oh, ficou feio, mas vai ficar dessa forma. Você pode estar perdendo apenas 300. Então você vai estar gerenciando um risco em cima desses 300. É a mesma coisa de uma mesa proprietária. Só que tem nego que entra no mercado e coloca ali US$ 100 e quer queimar os próprios US$ 100 nas 10 operações. Em algum momento, dependendo do seu jeito de entrada, e se você tiver vindo de um loss atrás do outro, a corretora que você opera não vai te deixar entrar, porque você vai ficar sem margem para poder operar. Essa é a questão. Quantas operações você precisa no mês para você rentabilizar o seu capital de US$ 1.000? Você tem aqui US$ 1.000, ó. US$ 1.000. US$ 1.000. E você pode perder apenas 300 desses US$ 1.000 aqui, ó. Você pode perder 300. Quantas entradas você precisa perder para você poder perder tudo do seu stop loss mensal? Se você divide esse capital em 10, você precisa acertar quantas operações para você voltar para o 0 a 0? Você precisa acertar quantas operações para você sair no lucro? Se você opera o padrão de 5 para um, você precisa de 2 a 3 ordens ganhas para você sair de 3 a 8% positivo. De 3, ô 3 feio, de 3 a 8% positivo. Isso operando o padrão de 5 para um, que não é pouca coisa, é muita coisa. Você ganha mais que um fundo imobiliário, você ganha mais que uma ação, você ganha mais do que o próprio banco te oferece. E mesmo assim, tem gente que entra com 1.000 e aceita perder os 1.000 no mês e quer fazer 1 milhão desses 1.000. Quer pegar esses 1.000 e quer fazer 2.000. Dá para fazer? Dá. Mas você vai ter a paciência necessária para poder fazer isso e o tempo de qualidade para estar fazendo isso também. Porque se trade fosse fácil, todo mundo era lucrativo. Meu, tem gente que patina 3, 5 anos e nunca viu o trade pingar na conta. E aí eu falo pro cara, começa a estudar fundos imobiliários, começa a estudar ação, começa a estudar outro tipo de renda para você sentir esse gostinho. Enquanto você não é lucrativo, começa a montar uma reserva de emergência e veja essa reserva de emergência aumentar com o passar do tempo, porque é juros compostos. Se você compra uma ação e ela paga X valor, em algum momento você vai ter um valor X para recomprar aquela ação. Da mesma forma do Forex. Todo mês, quando eu fecho a minha grade ali de operações, eu pego eu e eu mesmo e faço um apanhado. Quanto eu vou tirar para mim? Quanto eu vou colocar em fundos e ações? Quanto
eu vou literalmente voltar para minha execução de entrada e aumentar um pouquinho que seja as minhas execuções. Isso sem sair de gerenciamento. Isso é capital financeiro. Gerenciar um capital financeiro. É igual uma galinha. De grão em grão, a galinha enche o papo ou o bico, seja o que você quiser interpretar. Então, assim, faz sentido operar ganhando 1 para 1? Faz. Se você não consegue acertar 2 para 1, se você não consegue acertar 3 para 1, se você não consegue acertar 5 para 1. Só que não se esqueça, se você acertar 5 operações e errar 5 operações, você ainda fica no 0 a 0. Operar 1 para 1 te dá essa prioridade de errar 5 e acertar 5. E com o passar do tempo, você vai aprendendo e pegando a malícia do mercado. Ai, Samuel, não existe isso de malícia. Para tudo no mundo existe um macete em uma malícia. E até você aprender ela, você não sai do lugar. Se você é um vendedor de alguma coisa, de carro, de moto, de gráfica, de designer, de curso, seja o que for, você tem que aprender a malícia daquela parada que você está fazendo. E no mercado não é diferente. A gente tem presidentes, instituições financeiras, guerras, que se caiu uma bomba em tal lugar, o preço. É ou não é? É. E como que você vai prever isso? Não tem como. Como que você vai prever o que o nosso presidente Donald Trump está falando? O presidente da Libra, o presidente do euro, os federais reserves de cada país, digamos assim. Como que você vai prever o que eles querem? Aí entra uma coisa chamada análise fundamentalista. Você está disposto a estudar igual maluco para poder tirar dinheiro de verdade disso daqui, entendendo que aquilo que você faz é apenas rentabilizar o seu capital como você fosse um gestor? Pega os exemplos, Warren Buffett, pega nomes famosos, pega instituições financeiras que realmente entregam aquilo que nós tentamos fazer. E não apenas uma ilusão que até mesmo eu posso estar te falando, ou o seu influenciador preferido possa estar te falando. Estude com os. Como é que fala que eu gosto de falar, que eu brinco com a galera falando? Estude com os dinossauros do mercado. Que vocês vão entender que o capital ele é construído dia após dia, mês após mês, trimestre após trimestre, quarterly a quarterly, anual a anual. Bicho, eu conheço trader que executa lucros uma vez no ano. E um dia eu ainda vou executar lucros uma vez no ano. Só que esse ainda não é o momento. Porque eu ainda, da mesma forma que vocês estão em desenvolvimento, estudando o conteúdo do canal, que eu não estou fazendo nenhum tráfego, nada, para poder chamar clientes, né, para minha comunidade, eu também estou em desenvolvimento. Da mesma forma que vocês estão no desenvolvimento, se orientem. Se orientem bastante, porque tempo perdido é tempo perdido. Só que eu falo aquela coisa, não existe tempo perdido, existe aprendizado. Em determinado momento você precisava pagar aquele curso de tal fulano de tal para você poder ter a mentalidade que você tem hoje, para você entender aquilo que você entende hoje. Só que muitas das vezes vocês esquecem o que vocês aprenderam no passado para poder aprender uma coisa nova, que não é nada de novo, é o mesmo do mesmo, sem mudar absolutamente nada. Só com nomes bonitos, nomenclaturas bonitas, regiões de execução, porque muitas das vezes o price action, ele te manda sim comprar em um suporte, ele te manda sim vender em uma resistência. Meu, antes de Wyckoff, ninguém entendia sobre o homem composto. Vocês já estudaram sobre o homem composto? As instituições que o Wyckoff tanto fala, as manipulações que o Wyckoff tanto fala? Se vocês já passaram por esse conhecimento, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. E eu não preciso trazer esse conhecimento aqui para vocês, porque o canal do YouTube só cai na mão de quem pesquisa.
ainda mais o meu. E esse é o intuito dele: cair na mão daquelas pessoas que ainda estão um pouco perdidas naquilo que elas querem executar e naquilo que elas querem se tornar, sem inventar moda, sem inventar fórmula mágica, sem literalmente vender uma possível ilusão. Porque o que mais tem hoje é nego frustrado com o mercado, endeusando, endeusando o seu influenciador, sendo que o seu influenciador, a cada 2, 3 meses, tem a capacidade de fazer um anúncio pago e atrair clientes para poder vender uma mentoria. Muitos me chamam no privado e falam: Samuel, você está deixando um montão de dinheiro na mesa, cara. Você pode começar a sua mentoria. Pode começar a sala, a galera vai pagar de bom agrado. Sim, eu sei. Eu sei que a galera vai entrar e pagar de bom agrado. E ainda mais com o conhecimento que eu tenho. Porque muitas das vezes as dúvidas de vocês são coisas que literalmente eu já passei e vocês ainda passam. E se vocês assistem os vídeos com total carinho, com total dedicação, muito conhecimento que tá aqui, tem nego hoje cobrando 500 mensais, R$ 500 mensais, para poder estar ensinando uma coisa que eu literalmente acho ridícula. Porque isso aqui tem tudo gratuito no YouTube, não só no meu, em diversos. Só que o cara acha que comprar uma mentoria, comprar uma sala de sinal, porque, velho, é a coisa mais ridícula é comprar sala de sinal. Eu prefiro montar uma sala de análise, igual eu estou com a galerinha ali, eu só não tive tempo ainda de estar abrindo lives realmente, falando, moçada, aqui ó, minha tela, quero executar isso, quero executar aquilo. Mas a gente conseguiu criar uma comunicação no grupo que quase todos entendem aquilo que eu já estou querendo executar. E a maioria da galera que realmente estuda e acompanha os vídeos, quando eu mando um print, eu acho que não precisa nem da explicação. Porque já é nítido aquilo que eu quero executar. Essa é a questão. O que vocês querem? Quando querem? E para quanto tempo vocês querem? Posso abrir o meu cursinho que não vai fazer sentido, porque é a mesma coisa que eu vou ensinar num curso, é a mesma coisa que eu estou ensinando nos vídeos. A mesma forma que o seu influenciador vende um curso, se você destrinchar o YouTube dele, todo o curso pago dele está gratuito no YouTube. E mesmo assim vocês tiram cobrando o bolso e alimentam mais os influenciadores, vendendo uma ilusão. Eu fico puto com isso, porque o que mais tem é nego frustrado. Ai, Samuel, você é frustrado em falar isso. Tá, já me chamaram de frustrado em estar falando isso. E daí, meu amigo? Faz melhor. Vem aqui, dá a cara a tapa, começa a ensinar. Igual eu já falei, quer criar o seu canal, quer ajuda, não sabe por onde começar, me manda uma mensagem. Eu vou estar te ajudando, de bom agrado. E se você for bom, eu abro uma live contigo e a gente opera junto. Literalmente, porque o que a gente precisa hoje no mercado são operadores de verdade. Operadores que literalmente mostram a realidade dia após dia e não vivem de anúncio pago no Instagram, no YouTube, para poder vender um produto, para poder serem conhecidos. E é isso, moçada. Desculpa o desabafo, mas eu acho que vocês estão cansados. Pelo menos eu cansei de ver tanto conteúdo, o mesmo, e a galera ofertando esse mesmo conteúdo por 1.200, 1.800, 2.200 para dar aulas gravadas para vocês, da mesma forma que eu estou entregando aqui, ó. E o pior de tudo é que eles não operam com vocês dia a dia. Ah, se eu enlouquecer aqui e abrir essa sala ao vivo, vocês vão enlouquecer junto comigo, porque vai ter operação de compra, vai ter operação de venda toda hora. Eu dou a live para vocês operar 24/7, se vocês quiserem. 24/7 não tem como, né? Porque o mercado fecha final de semana. Os caras têm capacidade de fazer um Discord. Não é nem por um Zoom. E cobrar um valor alto de vocês, sendo que o Discord muitas das vezes ele atrasa a gravação. É foda. Só quem entende isso vai saber o que eu estou realmente falando. É foda, é complicado. E eu torno a repetir isso aqui, ó. Às vezes,
A maior vitória do dia é olhar uma operação perfeita acontecer sem você. Sentir vontade de clicar e não clicar. E voltar amanhã exatamente com o mesmo capital, a mesma disciplina e a mesma clareza mental. Porque no final das contas, o trader que vence não é aquele que participa de todos os movimentos, é aquele que consegue sobreviver aos seus próprios impulsos. Você acha mesmo que aprender mais um setup, mais uma teoria, mais alguma coisa de mercado vai fazer você ser lucrativo? Já teve alunos no meu passado que eu mandei procurar psicólogos e psiquiatras, psicanalistas, para poder ver o que que ele está fazendo realmente, porque eu não tenho essa formação. Não cabe a mim falar isso a vocês, ou até mesmo a alguém que me procure. Cabe a um profissional da área falar isso para você. E você vai escutar. Sabe por quê? Porque você vai estar pagando do seu bolso. E muitas das vezes aquilo que a gente paga do nosso bolso, a gente dá mais valor. Teve um guri que me chamou no privado do Instagram e me perguntou: Samuel, por que que você fechou o grupo? Porque a galera no gratuito, querendo ou não, eles entram pra zoar, não pra somar. O grupo, quando eu iniciei o projeto de tudo, há exatos 3, 4 meses anteriores, deu um total de 59 pessoas entradas, sem ninguém apontar uma arma na cabeça, sem ninguém cobrar valor nenhum. Entrou ali e começou simplesmente a zoar, me xingar, a falar que eu estava copiando alguém. Se eu realmente estiver copiando alguém, por que que vocês não vão no privado da pessoa que vende isso que está gratuito para vocês e começam a xingar ele? E eu que estou entregando a mesma coisa que foi entregue no gratuito, estão me xingando. Eu quero mais. Que me xingue mais. Eu amo. Eu amo a discórdia. Dedo no cu e gritaria. Você não tem ideia tanto que eu amo, não. Que eu cresci assim. Essa é a questão. Muitas das vezes eu posso estar cobrando aqui um valor muito alto para estar ensinando isso todos os dias. E mesmo assim eu não estou fazendo. Eu tenho essa capacidade. Eu trabalho com marketing, moçada. Eu tenho uma empresa de marketing. Eu sou a melhor pessoa para poder fazer isso e ganhar dinheiro vendendo curso. E mesmo assim, eu optei em não fazer. Já imaginou? Ah, ia ser uma bagunça muito gostosa. Muito mesmo. Mas é isso. Fico grato por essa aula de hoje. O movimento que eu queria não aconteceu da forma que eu queria executar. Então eu fiquei chupando aqui, ó, o dedo. Não foi em Natasha. Natasha hoje falou comigo. Hoje não, Samuel. Hoje você vai ficar naquela euforia de ter vontade, lamber os beiços e dar tchau, obrigado. Fecha o gráfico e vai fazer outra coisa do seu dia a dia. E é isso. Quem quiser estar entrando no grupo, agora vai ser só com aprovação. Já é com aprovação, só que vocês só pedem. Eu já pedi nos vídeos anteriores para vocês mandarem uma mensagem no Instagram. E do Instagram eu vou direcionar vocês para o grupo. Só que antes eu preciso que vocês me falem o que vocês operam, o que vocês executam e como vocês vão se comportar na sala. Porque se fosse pago, todo mundo estaria se comportando. E mudanças, a partir de agora, ocorrerão. Ok, moçada? Fico grato por todos que estão seguindo. E é isso. Tchau, tchau, obrigado e bom dia a todos.